Paz, irmãos. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, meditando então no capítulo 6 de Daniel, então que está no Antigo Testamento, o livro de Daniel, no capítulo 6. Hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 6. Irmãos, antes de Daniel está Ezequiel, e antes de Ezequiel está Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, irmãos, neste capítulo nós vemos então aqui a misericórdia de Deus. Nós vemos principalmente, irmãos, a justiça de Deus, a justiça divina de Deus. Vemos então aqui neste capítulo, irmãos, a onipresença de Deus. A onipresença de Deus que vê todas as coisas. Ele vê aquilo que é feito no oculto, aquilo que é feito às escondidas. Quando nós tentamos derrubar, fazer mal a alguém, injustamente, Deus está vendo. E então vemos o que acontece quando alguém, seja ele quem for, seja essa pessoa quem for, que se levanta contra o ungido do Senhor, contra o ungido de Deus. Porque ele não se levanta contra o ungido, ele se levanta contra o próprio Deus. Quando alguém se levanta contra um servo de Deus, quando alguém se levanta contra um servo de Deus, ele não está se levantando contra o servo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Porque é Deus quem levantou, porque é Deus quem capacitou, porque é Deus quem exaltou. Então, sabemos então o que acontece quando alguém se levanta contra o ungido de Deus. Quando alguém se levanta contra Deus, irmãos, essa pessoa ela perece, essa pessoa ela é abatida. Neste caso muitos foram aqueles que se levantaram contra o ungido de Deus, o Daniel, o jovem Daniel. Então nós vemos então o que é que aconteceu a esses jovens. Neste caso eles morreram, neste caso eles pereceram. E mais, não somente morreram eles, como as suas casas e as suas famílias. Nós vemos então aqui a justiça de Deus se cumprindo. E o ungido de Deus, Daniel, foi exaltado. E então o ungido de Deus sendo exaltado, nós vemos que o próprio Deus recebe a honra e a glória, a exaltação, o louvor, o domínio e a majestade. Então, irmãos, nós no capítulo 6, nós vemos aqui então um novo rei, chamado Dário. Um rei diferente dos outros dois. Um rei diferente de Nabucodonosor e do seu filho Belsazar. Os outros reis que vieram antes deste. Então nós vemos aqui então um rei diferente, um rei que agiu de maneira diferente. Vemos que ele em seu reino, irmãos, elegeu 20 sátrapas, ou seja, que são governadores, que são administradores, e então elegeu mais 3 presidentes. E um desses 3 presidentes era o jovem Daniel. Então o capítulo, irmãos, ele nos mostra que Daniel continuava sendo diferente de todos os outros. O brilho, a glória de Deus, a sabedoria, a inteligência de Deus estava sobre a vida, sobre o ministério de Daniel. E isso era visível. Então o capítulo nos mostra, irmãos, que Daniel era o preferido do rei Dário. E então o rei, ele pensava, a Bíblia nos fala que o rei pensava constituir Daniel sobre todo o reino. Ou seja, pondo Daniel acima de todos os outros. Sendo então só Dário acima do jovem Daniel. E então, irmãos, nós vemos que havia muitos que odiavam Daniel, invejavam Daniel. E então esses murmuravam contra Daniel, eles contendiam contra Daniel, eles queriam realmente então abater Daniel, porque eles queriam derrubar Daniel. Mas o engraçado, irmãos, é que a Bíblia nos mostra, irmãos, que eles não tinham nada a apontar. Eles queriam apontar o dedo a Daniel, mas eles não tinham nada a apontar ao jovem, a Daniel. Ou seja, quando nós, irmãos, quando nós andamos na retidão, quando nós honramos Deus, quando as nossas escolhas, quando os nossos atos, quando as nossas obras obedecem a Deus, nós estamos então a glorificar e a agradar Deus. E então isso vai fazer Deus nos transbordar da sua glória. E então essa glória, esse brilho vai nos transbordar. E então essa glória e esse brilho vai nos transbordar, vai nos alcançar. E então isso vai ser visível. As outras pessoas, elas vão ver e elas vão sentir ódio. Elas vão invejar daquilo que nós somos, daquilo que nós temos de Deus. Elas vão invejar aquilo que nós somos, porque nós somos diferentes. E então isso vai fazer as pessoas se levantarem contra nós, vai fazer as pessoas nos odiarem, vai fazer as pessoas nos invejarem.
Mas elas não vão ter como, elas vão querer apontar o dedo, mas elas não vão conseguir apontar o dedo, elas não vão poder apontar o dedo. E então elas vão ter que fazer como aqueles homens fizeram, como o capítulo 6 nos mostra, aqueles homens fizeram com Daniel. Eles tiveram que inventar alguma coisa para apontar o dedo, tiveram que arranjar alguma coisa para apanhar Daniel. E então eles tiveram que ir nas fraquezas de Daniel. E então qual era a fraqueza de Daniel? Era na oração, irmãos. Eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus. Eles sabiam que Daniel era reto, era um jovem íntegro, que ele guardava claramente a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Era um jovem que orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E então eles arranjaram maneiras, irmãos, de Daniel não poder orar num período de 30 dias. Então o que é que eles fizeram? Eles foram até o rei Dário. E então fizeram o rei assinar um mandato. Eles convenceram o rei a assinar um mandato que durante 30 dias ninguém poderia cultuar, pedir ou orar ao seu Deus, a não ser somente ao rei Dário. Somente ao rei Dário poderia ser adorado, cultuado e sendo feito petições ao rei e orando ao próprio rei Dário. Então, irmãos, nós vemos que eles queriam acabar com Daniel. Eles queriam ter alguma coisa a apontar ao Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um jovem que orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam que Daniel, ele guardava, ele não abria mão da sua comunhão com Deus, ele não abria mão da sua comunhão com Deus. Ele era fiel, era obediente na oração. Então aqueles homens, eles fizeram o rei assinar. E então Daniel, ele foi alertado, Daniel foi avisado sobre esse mandato. E Daniel, irmãos, ele sabia que não podia deixar de orar, ele sabia que não podia deixar de ter comunhão com Deus, porque Daniel sabia que a sua luta era espiritual. Ou seja, resumindo um pouco, Daniel, ele continuou orando, irmãos. Daniel, ele continuou orando, ele não pôde, ele não abriu mão da sua oração. Então aqueles homens apanharam Daniel a orar. E então eles foram avisar o rei. E foram pressionar então o rei para que Daniel fosse jogado nos leões. Porquê? Porque no mandato, no decreto que o rei assinou, todo aquele que desobedecesse ao mandato do rei, todo aquele que desobedecesse, que cultuasse, que adorasse, que louvasse, ou seja, que pedisse, que orasse a um Deus, ele teria que ser, pela desobediência, ele teria que ser julgado para a cova dos leões. Então eles foram lá e chamaram o rei Dário à razão, que Daniel teria que ser julgado na cova dos leões, porque ele desobedeceu ao mandato do rei. Ele estava desobedecendo ao decreto do rei. Então, nós vemos então, quando o rei soube disso, o rei se entristeceu. O rei tentou fazer algo, porque o rei gostava de Daniel. A Bíblia nos mostra, irmãos, quando o rei soube aquilo, soube da desobediência de Daniel, a Bíblia nos fala que o rei tinha no seu coração salvar o jovem Daniel. Mas aqueles homens tanto pressionaram, irmãos, tanto pressionaram o rei, que ele teve que assumir o mandato. E ele teve que mandar julgar Daniel na cova dos leões. Porquê? Porque se ele não julgasse, era o seu reinado que estava em jogo. Mas eu acho interessante, irmãos, que antes dele julgar Daniel na cova dos leões, ele declara, ele acredita e ele confessa que Deus, o Deus de Daniel, o Deus que Daniel continuamente serve, o Deus que continuamente Daniel obedece, que o Deus de Daniel iria livrar Daniel na cova dos leões. O rei creu naquilo que disse. Tanto é, irmãos, que quando o rei manda julgar Daniel para a cova dos leões, o rei, ele foi para o seu palácio e naquela noite, o capítulo nos mostra que ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu adormecer. Ele estava ansioso, ele estava pensando o que é que estava acontecendo naquela cova. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que quando a primeira luz do dia apareceu, nós vemos que o rei Dário, ele correu para a cova para ver se Daniel estava vivo ou não. E então, chegando lá, na parte de fora da cova, ele começa a clamar, ele começa a gritar pelo jovem Daniel, a perguntar se o Deus de Daniel tinha livrado, se o Deus de Daniel tinha salvado
Daniel da cova dos leões, da boca dos leões. Então, por incrível que pareça, Daniel responde. Daniel estava vivo, irmãos. E então Daniel responde de volta, como nós vemos no versículo 21 e 22. Daniel diz que Deus enviou um anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não fizessem mal algum a Daniel, porque Deus era fiel, porque Daniel era fiel a Deus, porque Daniel era obediente a Deus. Daniel, a sua fé ela honrava Deus, a sua fé honrava Deus. Então, porque Deus achou em Daniel inocência, porque Deus achou em Daniel inocência, Daniel era inocente diante de Deus e diante do rei Dário. Então Deus poupou o seu servo, o seu ungido. Por isso Deus o poupou e Deus o salvou. Sabe qual é o fim, irmãos, desta história? Daniel sai da cova. O rei Dário se alegra muito, porque Dário nunca quis que Daniel morresse. Tudo foi um plano dos outros murmuradores. Então olha aqui, irmãos, o que vem a seguir. Olha aqui a justiça de Deus. Olha aqui a justiça divina. Olha aqui o dedo de Deus. Olha aqui a mão de Deus. Olha aqui a glória de Deus, irmãos. Daniel sai da cova, então Daniel, e são julgados para dentro da cova dos leões os murmuradores, aqueles que planearam tudo, aqueles que queriam a queda, aqueles que queriam a morte de Daniel, foram aqueles que foram julgados para dentro da cova dos leões. Então o rei Dário mandou para a cova dos leões aqueles que perseguiram, aqueles que queriam o mal de Daniel. Então, e não só, irmãos, foi mandado para a cova aqueles homens que queriam o mal de Daniel, aqueles que fizeram tudo para Daniel morrer, para Daniel perecer, foram julgados na cova. Saiu Daniel e foi julgado na cova aqueles que perseguiram, aqueles que invejaram Daniel, aqueles que queriam a morte de Daniel, e não somente esses homens, como as suas casas e como as suas famílias. Nós vemos aqui então a justiça de Deus, nós não vemos aqui a misericórdia de Deus, nós vemos aqui Deus abatendo aquele que se levanta contra o ungido de Deus, aquele que se levanta contra o homem, contra o servo de Deus. Deus abateu. E a Bíblia nos fala, irmãos, que aqueles homens ainda não tinham entrado no fundo da cova dos leões, como já estavam a ser comidos pelos próprios leões. Então é muito forte, irmãos. Nós vemos aqui a justiça de Deus. Então, finalizando, nós vemos mais uma vez Deus manifestando a sua glória. Nós vemos Deus honrando o seu fiel servo, o Daniel. E nós vemos então Daniel sendo exaltado. E nós vemos então Deus sendo exaltado por Dário, por todas as nações e línguas. E Daniel então prospera. Daniel permanece no reinado de Dário e depois no reinado que vinha a seguir nos persas, do rei, do sucessor de Dário, que era Ciro. Como foi revelado no capítulo 5, o reino ele iria ser dividido depois de Belsazar, o rei Dário, e depois iria ser o sucessor de Dário, iria ser persa, iria ser o Ciro. Então, irmãos, o que é que nós podemos tirar daqui? O que é que Deus nos está a dizer? O que é que Deus nos está a ensinar aqui? Então, irmãos, nós vemos aqui Daniel, um jovem íntegro, um jovem fiel, um jovem que era diferente de todos os outros. Nós vemos que, por ele ser diferente, ele era condenado, ele era julgado, ele era perseguido. A perseguição, irmãos, a Daniel fez ele ser abatido, fez ele ser injuriado, fez ele ser caluniado, sem fazer mal algum, ou seja, injustamente. Daniel, então, injustamente, ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus estava com ele. Deus foi com ele e Deus se manteve com ele e Deus tirou ele na cova dos leões. Então Deus poupou e salvou Daniel. Deus exaltou Daniel do meio dos caluniadores, daqueles que o perseguiram, daqueles que queriam abatê-lo, e no fim quem foi abatido foi aqueles que queriam abater Daniel. Aqueles que perseguiram Daniel foram aqueles que pereceram. Então, irmãos, Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo a tua aflição, Deus está vendo a tua dor.
Ele sabe quem se tem levantado contra ti. Ele sabe o teu choro, Ele sabe o teu clamor. Ele sabe que tu tens sido caluniado. Ele sabe que tu tens sido injuriado. Ele sabe que tu estás sendo humilhado. Mas há algo que tu precisas ouvir da parte de Deus. Deus nos disse que se nós fizermos o certo, se nós obedecermos a Deus, se nós o aceitarmos, se nós vivermos de acordo com Ele quer, então nós não poderemos ser amados. É impossível nós sermos amados. Nós seremos rejeitados, nós seremos caluniados, nós seremos humilhados, sim. Porque nós estaremos a viver de acordo com como Deus quer e não como o mundo quer. Nós não poderemos então ser amados. Nós seremos rejeitados como Cristo foi. Nós seremos rejeitados como Cristo foi. Se Ele foi, eu e tu, nós também seremos rejeitados. Então, irmãos, se você está sendo rejeitado, você deve glorificar a Deus. Se você está sendo rejeitado, se você está caluniado, se está sendo injuriado, você deve se alegrar. Você deve se alegrar em Deus. Você deve se alegrar nas tribulações. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Nós devemos nos alegrar nas fraquezas. Nós devemos nos alegrar nas tentações. Nós devemos nos alegrar nas aflições. E se nós o fizermos, nós estaremos a glorificar a Deus. E se nós o fizermos, nós estaremos a alegrar a Deus. Nós vemos que o jovem Daniel, irmãos, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo obedecendo a Deus, ele foi perseguido, ele foi injuriado e ele foi caluniado. Então ele foi posto na cova dos leões. Mas vemos que mesmo assim ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus continuava com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. E Daniel confiou em Deus. Daniel confiou em Deus. Sabia que Deus continuava com ele. Mesmo ele sendo julgado na cova dos leões. Mesmo ele sendo posto na cova dos leões. Mas vemos mesmo assim que Daniel, irmãos, Daniel não murmurou, Daniel não questionou, apenas Daniel confiou em Deus. Daniel sabia que Deus não era um Deus de longe, Daniel sabia que Deus estava perto dele, Daniel sabia que Deus era um Deus de perto. Então, Daniel confiou em Deus. Daniel sabia que Deus era um Deus fiel, que era um Deus justo, e de certeza que ele chegou na cova, irmãos. Irmãos, eu creio, irmãos, muito, eu creio mesmo, que Daniel, quando ele é julgado na cova dos leões, quando ele é julgado na cova dos leões, eu creio, irmãos, que ele se humilhou naquele momento, ele se prostrou, ele se ajoelhou, e eu acredito, irmãos, que a sua oração foi: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor me conhece, eu conheço o meu coração, o Senhor sabe a sinceridade do meu coração, o Senhor sabe a sinceridade da minha servidão para contigo, a obediência para contigo, a obediência para com tua palavra. Senhor, que o Senhor, neste momento o Senhor venha fazer a tua vontade, que o Senhor possa fazer a tua vontade, se a tua vontade for, se a tua vontade for eu morrer aqui nesta cova dos leões, que seja assim, mas o Senhor continuará a ser o meu Deus hoje, amanhã e para todo o sempre. Então, irmãos, eu vejo aqui Daniel sendo justificado, eu vejo aqui Daniel sendo exaltado, eu vejo aqui a glória de Deus, eu vejo aqui aquele que quis humilhar Daniel, viu Daniel ser exaltado. Olha, irmãos, o que eu estou dizendo. Eu vejo aqui, irmãos, Daniel sendo justificado por Deus na cova dos leões. Eu vejo aqui Daniel sendo justificado. Eu vejo aqui Daniel sendo exaltado e glorificado por Deus. Eu vejo aqui aquele que tentou humilhar Daniel, viu Daniel ser exaltado por Deus. Eu vejo aqui aquele que quis abater Daniel, foi abatido por Deus. Eu vejo aqui aquele que quis abater Daniel sendo abatido por Deus. Eu vejo aquele que perseguiu Daniel, acabou por ser perseguido, mas desta vez não foi perseguido por Daniel, foi perseguido pelo próprio Deus. Se você é servo, se tu és servo de Deus, se tu és profeta de Deus, se tu és ministro de Deus, se tu és ministro de Deus, não deves temer, não deves te preocupar, deves te apenas deleitar e confiar em Deus, não murmurar e não questionar, porque Deus, o Deus de Daniel é o teu Deus,
Então, se muitos se levantam contra o servo de Deus, se muitos têm se levantado contra ti, se muitos se levantaram contra o servo de Deus, Daniel, também se levantarão contra ti. Mas Deus está vendo. E quando se levantam contra ti, estão se levantando contra o próprio Deus. Estão se levantando contra aquele que te chamou, contra aquele que te levantou. E então, quem pode te derrubar, a não ser Deus? Não diz a palavra de Deus que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre? Se Deus te levantou, só Deus te pode derrubar. Se levantaram contra ti, se levantaram contra Daniel, também foram humilhados. Se levantaram contra Daniel, se levantaram contra o próprio Deus, eles foram humilhados. Eles tiveram que se prostrar, eles tiveram que se humilhar, eles tiveram que ver a glória de Deus. Eles tiveram que ver Daniel sendo exaltado, assim como vão ver contigo aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, aqueles que te injurem, aqueles que te humilham, também vão ver a honra de Deus na tua vida e vão ver a glória de Deus, Deus te exaltando. E eles vão ter que ver. E eles também vão, e quando eles verem, eles vão ser humilhados. E eles vão reconhecer que Deus é na tua vida. Que Deus é Deus na tua vida. Eles vão ter que glorificar a Deus. Eles vão ter que glorificar a Deus. Irmãos, quando se levantam contra um servo, quando se levantam contra um ungido de Deus, estão se levantando contra o próprio Deus. Estão se levantando contra Deus. Estão se levantando contra mim. Eles não estão se levantando contra nós. Eles estão se levantando contra Deus, contra o ungido de Deus, contra a obra de Deus, porque nós somos a obra de Deus. Se nós somos a obra de Deus, se nós somos parte de Deus, nós precisamos ser como Daniel. Nós precisamos confiar em Deus como Daniel, fazer o certo como Daniel. Daniel sabia que estava sendo perseguido. Daniel sabia que estava sendo injuriado. Daniel sabia que estava sendo caluniado. Irmãos, eu vejo aqui que Daniel ele podia fazer algo. Daniel poderia ter feito algo com as suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus diz que o agir do homem não produz a justiça de Deus. Daniel sabia que cabia a Deus fazer a justiça divina e não a Daniel. Daniel sabia que se fizesse pelas suas mãos, iria estando a pecar contra Deus, iria estar a desobedecer a Deus. Então Daniel esperou em Deus, Daniel confiou em Deus, Daniel se deleitou em Deus. Então, Daniel não fez justiça com as suas próprias mãos. Daniel não foi tolo, mas Daniel foi sábio nas suas escolhas. Então, Daniel ele pôs nas mãos de Deus. E nós sabemos o que aconteceu no fim. Daniel foi exaltado por Deus no fim de tudo. Então, irmãos, que nós possamos confiar em Deus, que nós não venhamos agir carnalmente, que nós não venhamos fazer aquilo que é para Deus fazer com as nossas próprias mãos. Se nós o fizermos, nós estaremos a ser tolos. Sábio é aquele que confia em Deus. Sábio é aquele que se deleita em Deus. Sábio é aquele que se deleita em Deus, que confia em Deus. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo e Deus vai te exaltar no tempo certo. Deus vai te honrar no tempo certo, assim como honrou e como exaltou Deus. E como exaltou Daniel. Só precisamos confiar em Deus como Daniel. Só poderemos confiar em Deus e não abrir mão de Deus. Nós não podemos abrir mão. Daniel não abriu mão da comunhão com Deus. Nós também não podemos abrir mão. Que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Que nós possamos realmente guardar a nossa comunhão com Deus como Daniel guardou. E que nós possamos realmente confiar em Deus e viver para Deus, obedecer à palavra de Deus para que Deus venha nos exaltar. A palavra de Deus, humilhai-vos diante da face do Senhor para que Ele nos exalte no tempo certo, na hora certa. Irmãos, não é o homem que te exalta, não é o homem que te glorifica, não é o homem que te glorifica, não é o homem que te honra, é Deus. Então, pensa nisso. Aquele que quer glorificar a Deus vive à parte do mundo, vive de mãos dadas com Deus e é rejeitado, é caluniado, é humilhado, é perseguido, sim. Porque ele sabe que obedecer a Deus não é obedecer ao homem, mais vale obedecer a Deus do que ao homem, mais vale obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, que nós possamos realmente confiar em Deus e viver para Deus e obedecer a Deus, não ao homem.
Nós não estamos aqui para agradar o homem. Se Daniel estivesse aqui, se Daniel estivesse para agradar, no seu ministério, Daniel estivesse agradando o homem, Daniel não era odiado, Daniel não era rejeitado e não teriam feito tudo isso, o que fizeram a Daniel. Então, pensa nisso, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.